Oi, amores, eu sou Heloísa Bernardo e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como você fazer o seu devocional, tá? Se você chegou aqui, com certeza você tá precisando, então fique aqui até o final que eu vou te ensinar e eu te garanto que você não vai se arrepender. Ah, e não esquece de se inscrever e deixar seu like. Beijo! Bom, gente, eu comecei a fazer devocional no ano de 2023, em outubro de 2023, e tudo começou quando eu passei por uma turbulência na minha vida, né, vamos dizer assim. Foi algo inexplicável que em outro vídeo, talvez em outro momento eu venha contar isso aqui pra vocês, tá? E, bom, eu comecei em outubro, eu comecei fazendo meu devocional só com essa Bíblia aqui, que antes que me perguntem, eu sou católica, tá? E ela é protestante, essa Bíblia. Eu comecei a fazer ela, só que toda vez que eu ia ler um livro que alguém me indicava ou que era bom e tal, sempre estava faltando nela e eu nunca entendia. E, por incrível que pareça, meus amigos que me indicavam era protestante, tá? E aí eu, nossa, minha Bíblia tá faltando esse livro. Como assim, Heloísa? Tá faltando? Não sei o que tá acontecendo, mas tá faltando. E eu continuava lendo outros livros e tal. Até que em janeiro de 2024 eu ganhei esse livro aqui, que é Café da Manhã com Deus Pai, Café com Deus Pai, né? Que o autor é um protestante que se chama Júnior Rostirola, acho que é isso. Isso, Júnior Rostirola. Ganhei esse livro aqui em janeiro. E aí, de fato, eu comecei meu verdadeiro devocional. Esse aqui foi o melhor presente que eu ganhei, né? De uma pessoa muito especial. E foi o melhor presente que eu ganhei em toda a minha vida, porque me abriu muito meus olhos e abriu muito meus olhos e me fez enxergar as coisas de uma forma diferente. Só que até no próprio livro, quando ele me indicava para ler um versículo bíblico, na Bíblia dos protestantes, que é protestante, é a minha outra Bíblia, né? Eu nunca achava, não tinha, eu achava que minha Bíblia, que tinha arrancado as folhas, que estava faltando, era muito estranho. E aí eu comprei a minha Bíblia maravilhosa, que é da editora, é da editora Ave Maria, é uma edição de estudos, aqui eu acho que dá pra ver, ó. Edição de estudos. Comprei essa Bíblia aqui, ela é bem maior, mais grossa. Vem esses dois, acho que é marcador, né, que chama. E a letra dela é bem maior. Aqui vocês estão vendo que é os versículos, né? O versículo. E aqui embaixo é todo o estudo bíblico. E foi o melhor presente que eu me dei em toda a minha vida. E olha que eu tenho, assim, coisas maravilhosas que eu mesma me dei de presente, mas esse aqui foi o melhor presente que eu ganhei em toda a minha vida de mim mesma. Eu não gostei muito da capa, né? Porque a capa é marrom e tem esses dois anjos aqui e segurando as iniciais da editora. Eu não gostei muito. Tinha muitas outras Bíblias com a capa muito mais bonita, mas pra mim o que vale é a palavra, então pra mim não importou tanto a capa. Heloísa, por que você comprou uma Bíblia de estudos? Porque se eu queria me aprofundar, se eu queria ficar perto de Jesus Cristo e ter uma intimidade realmente com Deus, que devocional é você ter uma intimidade com Deus, eu precisava entender a fundo a Bíblia, eu precisava entender o que se dizia a palavra dele, o que é que eu tenho que entender para ficar perto dele. E, de fato, eu precisava dessa Bíblia. Então, por isso que eu digo que foi o melhor presente que eu mesma me dei. Foi o melhor presente e eu levo para todos os lugares que eu vou. Foi a melhor coisa que aconteceu. Bom, e foi a melhor coisa que aconteceu essa Bíblia, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu comprei, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a entender de fato. Ela vem toda explicada e tal, você entende e compreende ela melhor. Eu amei de verdade. E aí eu comecei a realmente ter meus encontros com Jesus, eu comecei a ter... Gente, é inexplicável, tá? E o meu devocional que eu faço é o seguinte: assim que eu acordo,
né? Eu fico de joelhos no meu quarto, eu oro com ele, né? Peço proteção e tal, depois eu levanto, depois que eu agradeço tudo, vou fazer algumas coisas, depois volto pro meu quarto, leio o devocional Café com Deus, né? Café com Deus Pai, e depois eu falo com ele de novo e leio a Bíblia. Né? E às vezes eu tenho sempre um caderno do meu lado ou um bloquinho de notas para anotar o que eu entendi, qual foi a mensagem que eu entendi que ele queria me passar e tal. Quando eu não compreendo, às vezes eu volto, releio de novo e tal, até eu entender. E aí, algumas pessoas sempre me perguntam sobre a Bíblia que eu uso, né, na rede vizinha e tal, e eu sempre mostro que é essa. Algumas pessoas são protestantes e acham que porque a Bíblia tem Ave Maria na frente, que não é a mesma palavra e tal. Gente, mas eu acabei descobrindo que algumas Bíblias, né, principalmente as dos protestantes, foi alterada, né, foram retiradas 7 livros por Lutero, acho que é isso o nome da pessoa que tirou os livros. Quando eu estava estudando, eu vi o nome dessa pessoa lá no meio e eu não concordei com isso. Então eu não concordei com isso e imediatamente eu quis comprar a outra Bíblia e entendi que realmente a minha outra Bíblia que eu tinha em casa, ela estava faltando os 7 livros, que eram justamente os livros que eu queria ler, que eu estava procurando e tal. E o próprio Deus, ele fala que a gente não pode nem colocar nada na Bíblia e nem retirar. E como retiraram, eu fiquei decepcionada, né, ao saber disso, e tem lá uma explicação na internet na qual eu não vou falar aqui, né, porque isso pode gerar uma polêmica, eu não quero falar sobre isso. Mas, gente, eu fiquei muito sem entender, e depois que eu fui estudar mesmo e aprofundar, eu fiquei passada. Mas, bom, um devocional enfim, né, um devocional é você ter um momento com Jesus, é você ter intimidade com Deus, é você se prostrar diante, é você se entregar para Ele por completo, é você dizer a Ele onde dói, onde não dói, é você saber conversar. Ai, Heloísa, eu não sei fazer, eu não sei conversar com Ele não me responde. Mas olha só, quando você vai fazer terapia com um psicólogo, o psicólogo pergunta várias coisas e você vai contando e ele fica calado, escutando, às vezes no final ele fala, às vezes ele vai falar só nas outras sessões e ele só te escuta. Do mesmo jeito é Jesus. Pra gente ter uma intimidade com Jesus, demora, tá? Leva um certo tempo. Muitas vezes ele vai falar com você na mesma hora, no mesmo segundo que você falar. E muitas vezes ele pode demorar para falar com você semanas, meses e anos. Porque tudo tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, né? Na própria Bíblia diz isso, e a própria Bíblia é a palavra de Deus. E aí você tem que entender. Que nada é no nosso tempo, e sim tudo no tempo de Jesus, tudo no tempo de Deus. Deus e Jesus é uma única pessoa. Talvez num outro vídeo também eu explique sobre isso, porque também eu não entendi. Eu achava que era uma coisa, depois é outra e tal. E eu comecei a buscar Ele incansavelmente, e todas as vezes que eu estava passando por uma provação ou por algo que eu não queria passar, ao invés de reclamar, eu ia orar. E a minha vida começou a mudar. Muito, da água pro vinho começou a mudar. Muita coisa na minha vida inexplicável. Então, assim, experimente ter um momento com Deus. Experimente conversar com Ele. Ah, Heloísa, como é que eu vou falar com Ele? Eu não sei falar. Você tem que ser você. Você tem que ser sincera. Você tem que conversar com Ele. Você tem que falar com Ele da maneira que você fala com a pessoa que você mais confia, sendo você mesmo, porque Jesus é a paz que você precisa. Sabe esse medo que você está sentindo aí, essa ansiedade, essa depressão, esse ataque de pânico, o medo de enfrentar as coisas que Deus preparou para você, o medo da solidão, o medo de acontecer algo ruim, tudo isso não convém de Deus. Isso não convém de Deus para você. Tá? Deus não quer que você fique pensando besteira, Deus não quer que você tenha pensamentos ruins. Pelo contrário, Ele tem coisas boas para você.
Só que você só vai descobrir se você tiver uma intimidade com ele. Você só vai descobrir seu propósito aqui na Terra se você buscar ele, porque só ele pode te revelar. Eu não posso te revelar qual é o seu propósito. Você tem que orar pedindo para ele mostrar qual é o seu propósito. Sendo sincera com ele: Jesus, eu estou aqui diante dos teus pés para te entregar a minha vida, pedir que seja feita a tua vontade, tira da minha vida todas as pessoas ruins, renova a minha mente, meu espírito, a minha alma, chega com providência na minha vida, com misericórdia. Essas coisas que você tem que saber conversar com ele, mas você tem que conversar do seu coração, tem que vir do seu coração. Você tem que ser sincera para ele e contar para ele onde dói, onde não dói, o que você tem medo, o que está acontecendo. Se prostre diante dele, conte para ele tudo. Tudo, é tudo, sabe? Tudo que está escondido, tudo que você fez de errado, tudo que você fez de bom para pessoas. Tudo, fale tudo para ele, acima de tudo, com o seu coração grato. Jesus, ele é amor, ele é a paz inexplicável. Sabe quando você tá muito cheio, que você não tem com quem conversar, que ninguém te entende? Fica de joelhos. Fica de joelhos diante dele, fala com ele, conta tudo pra ele, o que tá acontecendo, o que não tá. Então conta tudo pra ele, porque na própria Bíblia diz que tudo que a gente pedir em oração, a gente vai ser atendido porque a gente orou por isso. Mas pra acontecer, você tem que ter fé. E fé é você acreditar em algo que você não tá vendo, mas que você tá tendo a certeza de que vai acontecer. Então Jesus, ele é tão educado, ele é tão incrível e maravilhoso que ele te espera. Ele espera você chamar ele. Ele espera você, vem aqui Jesus. Ele espera você chamar ele para ele poder falar com você. Ah, mas eu tenho medo de falar com ele, eu tenho medo disso e daquilo. Não tenha. Jesus não é mau. Jesus é incrível, Jesus é extraordinário. Levante a sua cabeça, independente da situação que você esteja passando, e vai encontrá-lo agora. Então encontra ele, fala com ele, né? Conta tudo pra ele. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E você tem que ter constância. Constância é você estar todos os dias procurando ele incansavelmente, independente do que esteja acontecendo. Se você está feliz ou se você está triste. Você tem que saber procurá-lo, saber conversar, saber contar tudo para ele e aguardar que no momento certo ele vai fazer acontecer na sua vida, tá bom? Então espero muito que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês realmente procurem Jesus, porque ele é a única paz que você precisa. Tudo que você tem hoje pode acabar e pode passar, só não vai passar a palavra dele. E busquem ele enquanto é tempo, porque estamos vivendo tempos difíceis. E Jesus é a resposta para tudo e para todas as coisas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada por ter ficado até o final. Não esquece de se inscrever e deixar seu like. Vou trazer outros vídeos falando sobre Jesus. Eu sei que tem muita gente que gosta. Afinal, no meu canal aqui vai ter de tudo um pouco, então Jesus vai ser também a prioridade aqui. E eu quero muito que você tenha um encontro com ele, depois você me diga o que aconteceu, tá bom? Que o Senhor te abençoe e transforme a sua vida num mar de felicidades, que você seja sempre uma pessoa feliz e determinada, e entenda que tudo passa, nada é por acaso. E que Deus permite tudo e todas as coisas. E muitas vezes as coisas ruins é para testar a nossa fé, é para ver até onde a nossa fé vai. Então é isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.